Muito bem, agora vamos falar do jogo em Catanduva. Vamos falar do jogo, eu estou priorizando aqui os jogos que a gente tem imagens e sonoras aqui. Então vamos direto já para Catanduva, onde nós tivemos aí o duelo entre... Aliás, olha a Licinara aí, como é que voltou bem para a LBF. A Licinara pontuando aí, ó. A equipe de Campinas, da Unimed Campinas, com esse belo uniforme preto, jogando contra o Catanduva, que esse uniforme branco também está muito bonito, viu, Matheus Silva? Mas falando do jogo, o jogo foi equilibrado até um certo ponto, não é isso? Exatamente. Você falou do uniforme, Gil. O moletom do Unimed Campinas, eu falei pra você já, é coisa de louco. Eu quero um moletom daquele, inclusive, viu? E a camisa rosa do Bax Catanduva, que eu tô precisando correr atrás aqui, viu? Mas, enfim, o jogo, como você falou, tava muito equilibrado até o início do último quarto. A gente vai ver a ação na hora do Alemão depois, ele vai explicar um pouquinho o que aconteceu. Mas, basicamente, o Alemão, sendo um treinador que prioriza muito a defesa, ele estava muito incomodado com o fluxo de ataque do Bax. O Bax fez 45 pontos no primeiro quarto, né? E isso pro alemão foi quase uma ofensa, vamos dizer assim, né? Porque como ele é um técnico ali que primeiro controla ali o trabalho defensivo e depois sai para o ataque, ele disse, inclusive, acho que na sonora a gente vai ouvir que deve ter sido a primeira vez que o Campinas cedeu ali essa quantidade de pontos no primeiro tempo, né? 45. Então, no último quarto, a equipe se ajustou, conseguiu marcar bem e o time do Bax não conseguiu corresponder à altura. A gente vai ver depois ali nas parciais dos quartos, equilíbrio total ali. O último quarto começou com 62-61 para o Unimed Campinas. E aí, o placar final aí acaba por um quarto poder passar a impressão de que o time do Unimed Campinas foi muito superior. Mas não foi bem assim, mereceu a vitória, né? Mas o Bax jogou bem, o Bax teve alguns destaques ali, a Bárbara jogou muito bem, né? A Gil pontuou bastante, eu gostei muito de ver a Gil jogar no domingo. E, enfim, o Unimed Campinas aí vinha como favorito e acho que tem tudo para fechar no jogo 2, né, Gil? Então, o Unimed Campinas já venceu os dois jogos, né, contra o Bax na primeira fase, vence esse primeiro jogo aí nesse primeiro confronto. Então, tem tudo para carimbar aí e seguir vivo na competição, time que é o atual vice-campeão. Esse ano o Unimed Campinas quer conquistar o troféu, né? Quer pegar a taça aí, que ano passado bateu na trave, ou bateu no aro, né? Vamos dizer assim, né? Eu gostei desse termo aí, bater no aro, viu? De fato, bater no aro aí, vamos ver o que acontece. Mas esse é um jogo também muito equilibrado e, assim, a gente consegue perceber detalhes, né? A gente consegue perceber que a própria Casa Nova fez uma bela partida também, pelo lado de Catanduva. Olha a assistência que ela deu pra Gil aí, a Gil sofreu falta aí. Então, tivemos aí a Isa Sangali também se destacando, a Dalma, né? Isso. A Dalma também é uma excelente jogadora, viu? Olha, um talento que temos que ficar de olho aí, que fez parte dessa vitória de Campinas. E a Beatriz, hein? A Beatriz também é outra, viu? Beatriz também é outra que tá jogando muito, além da Kaká, né? Então, assim, é um elenco muito qualificado. Olha a Casa Nova de novo, mais uma grande jogada da cubana. De fato, é um elenco muito qualificado, né? Então a gente fica muito feliz em ver uma qualidade altíssima de um jogo como esse. A gente vai ouvir daqui a pouco as sonoras. Antes, rapidamente, passando pelos comentários aqui, o Clauber Oliveira, narrador dos jogos lá do Sampaio, que vai estar com a gente, inclusive, na LDB, transmitindo também, falando que os playoffs estão bombando. E a Leona Garcox, como sempre, participando demais aqui, ó, falando que o Bax acontecendo na hora certa, né? E foi o Bax quem fez o Unimed crescer, aquela coisa, quando o adversário é professor. Ela falou também aqui, ó, como é bom ter a Alice de volta. Bem-vinda, bailarina do caos. Muito bem, então tá aí, já vou anotar esse apelido para a Alice Nara aí, viu? Então já vou anotar já aqui, certo? Vamos começar então a ver as sonoras, vamos começar primeiro com ela que está devendo uma participação aqui no nosso programa, a nossa querida Lete, a Lete Rodrigues, que, repito, foi para Portugal e, olha, arrebentou e tá jogando demais. Lete, eu sou fã da Lete. Vamos ouvir a Lete falando aqui. Estamos aqui com a MVP do jogo, a Letícia Rodrigues aí. Vou falar um pouquinho com ela. Letícia, parabéns pela vitória. E fala um pouquinho aí sobre o jogo, né? A falta de ritmo, imagino que tenha atrapalhado um pouquinho no início, né? Mas aí o time no final conseguiu sair com a vitória. Atrapalhou muito a falta de ritmo. Foram muitos dias paradas. E para os dois times, elas não, porque elas estavam tendo bastante jogos, mas a gente estava muito parada, só treinando, não é a mesma coisa. Mas demorou um pouco para entrar no ritmo, mas entre trancos e barrancos conseguimos aí encaixar as melhores bolas, achar as melhores bolas e deu certo. E tá confiante aí para a sequência dos playoffs, né? A LBF afunilando, o nível vai aumentando, né? Como é que tá aí a cabeça para isso?
Então, chega no final, aí a gente tem que colocar para fora, né? O basquete, colocar para fora também a ansiedade, que é ruim. E o nosso time tem treinado bastante, tem conhecido uma a outra a cada dia. E estamos vendo, tipo, o que tem de melhor, tá colocando para fora e tá dando certo. Isso aí, obrigado, Letícia, parabéns. Obrigada. Muito bem, ouvimos a Leti. Leti que ganhou o troféu MVP. A Leti ganhou o troféu MVP da partida. Olha aí as parciais. O primeiro parcial terminou empatado, hein? 26-26, olha aí, ó. Sim. Aí o Unimed venceu 22-19 no segundo período. O terceiro período foi vitória de Catanduva, né? Do Bax 16-14. E o último período, o Unimed venceu por 24-11, que de fato foi o período que acabou fazendo a diferença no placar. Para explicar, vamos ouvir primeiro o César Mar e depois o Alemão. Vamos com o César Mar, treinador do Bax. César Mar, boa noite. Um jogo que estava ali ponto a ponto até começar o último quarto, né? O que fica de aprendizado para a partida de hoje aí, para a equipe ainda buscar essa classificação nos próximos jogos aí? Realmente o jogo teve bem parelho até o final do terceiro quarto. No final do terceiro quarto, começou o quarto, ele mudou a defesa para a zona e as nossas bolas não caíram. As nossas bolas do perímetro não caiu, um aproveitamento muito baixo. E aí você acaba parecendo o adversário fazer um contra-ataque mais organizado, saindo da marcação zona. E aí a gente tentou correr e jogar rápido com o time, nosso time está mais cansado, é um time mais experiente, que eles tiraram a nossa principal bola, aquela bola com os pivôs, e o nosso chute de perímetro funcionou. E aí fica difícil, você chuta e erra, e toma um contra-ataque, chuta e erra, a equipe vai desanimando. Tanto que fizemos 11 pontos apenas no último quarto, tomamos 24. Essa diferença né, complicado para você, mas acontece. Às vezes o time muda a defesa, o seu time continua pondo bola de fora, mas dessa vez não aconteceu. Obrigado, César Mar. Boa sorte no próximo. Obrigado. Muito bem, tá aí o Dani De Vito falando com a gente, né? Falando com o Matheus Silva. Ele fica bravo quando eu falo o apelido dele, mas tudo bem. É isso, né? Então, é aquela história, como diz o nosso amigo Odinei Ribeiro, lá do Sport TV. As pranchetas falam, viu, Matheus? Exatamente, né? E ele explicou muito bem, né? A questão da mudança ali da marcação para a zona, né? No último quarto. Acabou prejudicando muito o Bax não conseguiu se adequar para o jogo. E aí o time do Unimed Campinas, que a gente vai ver, né? Eu falo que o alemão é um técnico que prioriza a defesa para depois ir para o ataque, mas mesmo assim 86 pontos, né? Então não deixa de ser uma equipe equilibrada, né? O Unimed Campinas ainda assim é uma equipe que ataca muito bem. A gente pode ver isso no placar. É isso. E agora vamos ouvir o Sidney Copini, o popular alemão. Vamos com o Alemão, treinador do Unimed Campinas. Alemão, falei, né, com o César Mar, um jogo que estava muito equilibrado, né, até o início do último quarto, mas aí uma marcação diferente ali, segundo o olhar do César Mar, fez o jogo mudar. Como é que você avaliou essa vitória e o que fica de aprendizado aí para o próximo jogo a equipe manter e seguir com a classificação? No começo nós falamos da pausa e eu não tenho certeza, mas eu acho que faltou um mês sem jogar, nós ficamos um pouco sem ritmo no começo. Defendemos muito mal, nós tomamos 45 pontos no primeiro tempo. Não sei se isso já tinha acontecido no campeonato, nós terminamos um primeiro tempo com 45 pontos. No segundo tempo nós tomamos 27, essa foi a diferença. Nós conversamos no vestiário, fizemos uns ajustes defensivos que elas não estavam fazendo bem, não estavam entendendo o que era para ser feito. Entenderam, voltaram, fizeram o combinado e nós mudamos de 45 para 27, foi o que eu falei, não precisamos pensar em ataque. Nós fizemos 48 pontos no primeiro tempo, não precisamos falar nada de ataque, nós precisamos falar de defesa, nós não podemos tomar 45. Elas entenderam a conversa, o combinado e tomamos 27, aí vem com vitória. Obrigado, Alemão, parabéns. Obrigado, bom trabalho. Muito bem, então tá aí. Então é muito legal isso, né? É muito legal essa noção que a gente vê, né? Inclusive até puxando já os números da partida. Você viu como é que o alemão, ele fez um ajuste fino. Ele puxou o seguinte, ele falou, olha, no ataque do time tá bom, tá mais de 40 pontos, tá beleza. Então vamos mexer na defesa aqui, vamos marcar um pouco mais forte, diminuir um pouco o espaço e tudo mais e tal. E deu resultado, né? Nas parciais que a gente falou agora há pouco, a equipe acabou fazendo aí uma vitória importante. A gente sabe que em Catanduva, nessa temporada especificamente, não é fácil vencer o Bax lá. Então o time conseguiu aí uma bela vitória. E os números, a gente está vendo aí nos números individuais, muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Ó, Justino, 18 pontos. A Isa Sangari, 19. A Leti e a Casanova, as duas com 18 pontos. A Dalma, 13 pontos. A Bárbara, 12 pontos e 15 rebotes. A Letícia, 13 rebotes. A Sangari, 11 rebotes. Então, o individual do jogo estava funcionando para ambos os lados. E a equipe
o alemão, ele tipo, fez um ajuste fino, como eu falei, mexeu num detalhezinho ali, um detalhezinho aqui e tal, e acabou tirando da cartola uma vantagem que no último quarto acabou fazendo a diferença, e por isso a equipe de Campinas agora joga 2 jogos em casa para vencer um, Matheus. E pelo momento do jogo, né, ter sido logo depois da pausa para a AmeriCup, pode ter prejudicado também um pouquinho do Unimed Campinas, que era a equipe talvez que tinha mais crescido, né, na competição. Sem dúvida. Falei isso com o alemão antes do jogo, né? E talvez ali uma vitória do Bax ali, freando essa evolução do Unimed Campinas, pudesse ali dar uma mexida no time, mas importantíssimo isso para chegar com moral para o segundo jogo, e o Unimed Campinas tem tudo aí para avançar, né? E o Bax melhorou muito do ano passado para esse ano, né? Esse ano o Bax conseguiu fazer partidas muito mais equilibradas contra as equipes de cima e conseguiu pontuar mais, né? Jogando contra as equipes ali do meio para baixo, né? Então a Bárbara que chegou, né, um campeonato espetacular, a Gil também vindo do Ituano, também jogando muito bem, e lógico, né, Casa Nova, né, reforço novo, além das jogadoras que já estavam lá, a Natália, a Thaísa, né, nossa Furiosa, enfim. Então muito importante aí para o Bax manter esse projeto, né, para seguir, né, para uma próxima LBF aí, caso a equipe não consiga reverter essa situação lá em Campinas, mas manter, né? Porque o time esse ano, realmente, o torcedor veio mais, né, para a quadra. Tava um barulho ensurdecedor ali no jogo no domingo, né? Então, o torcedor sentiu isso, e a gente espera aí que o time do Bax aí siga cada vez melhor aí, tanto para essa temporada que tem Paulista, quanto para os próximos anos de LBF também. Inclusive, o time vai disputar não só o Campeonato Paulista, que daqui a pouco no final do programa vamos falar a respeito, e também vai disputar o Brasileiro Sub-23, né? Então teremos aí o Bax Catanduva nesses 2 campeonatos. E nos números coletivos aqui do lado, como a gente falou, né? Olha aí, o time do Unimed Campinas foi melhor nos arremessos de quadra, 2 pontos, 3 pontos, lance livre, rebotes. A equipe de Catanduva, né? O Bax foi melhor nas assistências, nos roubos de bola, nos erros, né? Melhor nos erros é meio estranho, mas tudo bem. Né? E aí, pontos de garrafão. Nós tivemos 42 pontos de garrafão do Unimed Campinas e 30 do Bax Catanduva. Então são números expressivos, assim como números do ponto de banco também. 28 pontos do banco do Campinas contra 11 de Catanduva. 52 rebotes a 40. Olha só. Sim. De fato, foi um jogo bem físico, foi um jogo bem disputado, e parabéns às 2 equipes que vão aí seguir nesse playoff, né? Os pontos de banco, já falei, né? Os pontos de contra-ataque, 12-7, né? Então, foram aí os números que chamaram a atenção. O jogo 2 acontece no próximo domingo, dia 23 de julho, às 5 da tarde. E se houvermos o terceiro jogo, marcado para segunda-feira, dia 24 de julho, às 8 da noite, os 2 jogos lá no Tênis Clube de Campinas. Então, vamos ver o que acontece nessa série entre Unimed Campinas e Bax Catanduva.